Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Considera-se todos vós, todos nós e todos aqueles que em vigília no contingente da natureza humana e espiritual como todos nós. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindos aqueles que já estão bem-vindos tantas vezes, aqueles que estão pouco bem-vindos e aqueles que estão chegando. Se depois, então, a vontade particular de que indica o trajeto, o caminho, de que passa pela porta, aconchega no assento e de que é o vosso ato da vossa vida agora. Mas saibam todos vós que no contingente disso que acabamos de tratar, a todo instante e momento de vossas vidas inteiras, de todos os vossos dias e vossas noites, está a consideração da vossa vontade, do vosso intento, do vosso caminho, de abrir a porta para onde entrais, de onde assentais, e do que realizais por aquele ato, constantemente, de um ato para outro ato. Mas saibam que, por assim dizer, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, significa que sempre principiamos nisso. Um pórtico que indica aquilo que vivifica. Então aquilo que vivifica é o que traz vida e que a vida faz vivificar a vida. Então, portadores da vida, bem-vindos mais uma vez. Sois todos vós, todos nós, somos portadores da vida, aquilo que faz a vida viver, vós e todos nós. Antes daquilo que possamos entender do que faz a vida viver em nós, ela é absoluta para todos nós, senão não haveria, e nada estaria, e todo o caminho, a jornada, que posso abrir a porta, fechar a porta e fazer o postulado de vosso ato, estaria em outro pórtico, em outra atmosfera, em outra camada de vida, mas sempre o desígnio da natureza humana faz esse préstimo em todas as partes, em todas as milhões de partes onde sobrevive a vida do ser da natureza humana e espiritual, numa imensidade de regiões. Poderia haver uma só, mas existe um lugar que indicara para ser uma só, o reino dos encarnados. Então é um reino só. Então todos os vossos olhos, como todo traçamos aqui, e for para outra parte do outro mundo, lá para o fundo do outro mundo, cada um virá do mesmo jeito. E dirá, por outras vozes, por outras línguas, e saberá exatamente, um por um. E ao mesmo olho, e se vier olfato, haverá olfato, se houver comunicação, haverá comunicação. E sim, isso significa que no reino dos encarnados tudo se fez num plano só, onde desencarnados estão invisíveis uns aos outros, em atmosferas distintas e diferentes, em outros campos de vida, nesta orbe. Mas não vamos tratar fora desta orbe, que já é suficiente esta orbe imensa, de que foi tomada pelo reino dos encarnados, que desencarnam e encarnam outra vez. Todos vós, todos nós. Então, neste campo, nesta indicação, neste assento, saibam todos vós, sois de um princípio único e fundamental único, de que é maior do que tudo,
sois um espírito da natureza humana e espiritual. Fora disto, sois cidadão, sois pessoas, sois pais, sois mães, sois intento de sobrevivência, isto e aquilo. Quem sois? Então, quando houver uma pergunta, a maior pergunta de todos, indicar quem sois. Sou um espírito da natureza humana e espiritual, campeante entre muitos terrenos na progressão humana. Esta é a grande pergunta, a grande resposta. Fora todas as outras, com todos os integrativos que acabamos de trazer, todos se amoitam, se ajuntam, se congregam no que representam, não no que são. Tudo mais vai valer apenas neste gênero. Sois um espírito da natureza humana e espiritual. Este é o fundamento, o primeiro fundamento. Fora deste fundamento, vamos repetir muitas e muitas vezes. Aí poderemos fazer um conclave aqui. Quem sois? Vai dizer quem sois. E também todo o outro vai dizer quem é. Do que representa nesta terra disto ou daquilo. Então, só isto que temos a dizer. Mas, no intuito de que quem sois, de tudo que represento nesta terra, como trazemos, e de que a melhoria da vida, do espetáculo da vida, do milagre da vida, é que possa melhorar a circunstância do cidadão, das pessoas existentes e das pessoas que estão em volta. Então, vede vós, e todos que estão próximos de vós, que em primeiríssimo lugar isto está onde não existe mais. Representam e representam. Então, retornando neste enclave, outro enclave, que é um enclave da vigília entre nós, de que há só uma alternativa para este que se manifesta agora. Trazer aquilo que é irrevogável, indiscutível. Então, isto, em primeiríssimo lugar, isto é indiscutível. Então, mas em primeiríssimo lugar ainda há aquele que faz a possibilidade da vida viver. E de que não é aquilo que entendeis de vossas vidas que vive. Porque aquilo que faz de viver. E se houvesse de estar moribundo, agora, a vida ainda estava vivente, apenas quando ela não esteja mais. Então, a mescla da capacidade de viver não é numérico, não é quantificações, é onde ela possa reinar e faz reinar. No último alento, alguns minutos antes do último alento, tudo estava adentrando e fazendo todas as possibilidades da vida continuar existindo. Então transmuta-se. Então todas as entradas que vão para o gênero orgânico e todas as outras camadas da natureza humana espiritual, ela transmuta. Então perdemos um casaco e vamos para outro. Mas, em primeiríssimo lugar, sois da natureza humana espiritual. Tudo que possa entender disto que não seja isto é discutível. E isto que Eurípides Barçanufo traz é indiscutível. Indiscutível também. Como não somos uma máquina de realizar unha, células, estômago, cabelo, útero. Então sois aquilo que ganhaste de graça. Totalmente de graça. Até o que possa achar do que ganharam de graça. Isto é uma equação exata, indiscutível. Apenas quando um de todos vós, um de todos nós, apresentar uma tese de que de tal maneira posso criar as minhas unhas, posso nascer pequeno e ficar grande, e fazer por mim mesmo os ossos, os tecidos, as artérias, os nervos, o cérebro. Aí sim, podemos dizer que é discutível o que tratamos agora. Mas apresente de um só, em trilhões ou bilhões de seres que conhecem.
Então, daquilo que é indiscutível, o princípio do que é indiscutível é que esse portal tratem do indiscutível. Porque o discutível é conclave, e aqui não é lugar de conclave, de que cada um contar da sua vida, das dificuldades da vida, das dificuldades de ser da mãe, do pai, do tio, do sobrinho, dos filhos, dos netos e tudo, são todos filhos da natureza humana e espiritual. Em primeiríssimo lugar, depois tudo é discutível. Tudo é discutível. E toda discussão que possa ser é tão grande, tão imensa, que nas nossas congregações sempre se aproximamos daquilo que combina mais daquilo que é discutível. Meu filho é lindo. Aí outro, sim, vosso filho é lindo. Outro, creio que não. Acho que está enganada. Aí podemos fazer um conclave de discussão. Então isto é o máximo para nós. Fora deste princípio tudo é discutível. E podemos ter certeza que não é certeza. Podemos ter enganos imensos, de todas as partes possíveis. Então concebeis todos vós, que vossos filhos são apenas infundamente, em princípio, um ser da natureza humana e espiritual, com diferenças de idade nesta terra que não importa nada, porque temos um tempo só, aquele que é indiscutível, que não termina. Porque é indiscutível, não termina. E o que traz em nós aquilo que divide tudo, separa tudo e prioriza tudo. Quer dizer que qual a diferença de um filho vosso e um filho do outro vosso? Sendo em princípio que simplesmente ele é um espírito da natureza humana espiritual. Depois é o que num conclave particular, ou um conclave, dizemos que aquilo é maior ou menor. Isto é simples, não é? Muito simples. Mas se um instante discutir tudo isso, sai do ponto fundamental. Mas aí podemos discutir, e o Espírito Santo poderá dar seu palpite também. Todos aqui poderão dar palpites e cada um dará um palpite. E ficaremos dando palpite para o resto da vida. E ficaremos bravios com aquilo que não tem concordância. Teremos antipatias daquilo que a concordância não existe, daquilo que entendemos. De que justificamos, de que santificamos e do que caminhamos para esta terra. Só existe algo para todos nós, um frio imenso no gelo da boca do estômago que estamos em progressão nesta terra imensa, onde o começo e o fim se atrelam, só que desde mesmo do começo e no fim, ninguém ousa tratar daquilo que é de um fundamento que é absoluto. É absoluto que entra e sai. Quem veio inteiro aqui, que levanta a mão. Quem pode dizer que a imortalidade está aí, que vai ser para sempre? Quem? Levante a mão. Que levante a mão o mundo inteiro, seja o que for. Se partimos do fundamento, temos uma bússola. Se saímos do fundamento, perdemos a bússola. E então faz de conta que estamos. Mas Eurípides Barçanufo vai tratar de algo. Então se fizéssemos uma oração agora, e esta oração, que Eurípides poderia trazer aqui, e sempre trouxe, está escrito muitas orações, ele diria: ó Pai, proclama a vida, que esta vida que possa estar programada se faça, e ela esteja tão visível, que podemos notar no meu próprio coração que bate. Porque o vosso coração bate com o poder do Pai. De vossos rins. Daquilo que pode entender do que sente, da vida que ele sente, do que é isto ou aquilo, como um prognóstico,
Quem pode realizar? Nós? Não. Então, a partir deste fundamento mais lindo e maravilhoso, porque é digno, tudo fica digno, vossos semelhantes ficam dignos. E vossos semelhantes, se estiverem muito longe disto, vão entender que sois uma pessoa, um símbolo de que representa ele, mesmo do mais direto, do papai e da mamãe. Então, está impregnado tudo disto, e isto os afasta da verdade. Então, quando um jovem, organicamente jovem, vê um senil, ele vai proclamar do que ele entende daquilo. Em verdade, o senil e o que está nascendo é da natureza humana e espiritual, apenas num pequeno diferença de percurso. Sabe qual é a diferença de um senil e de um senil? De um senil orgânico, onde a confluência da vida está, ele não é senil. Ele está numa progressão, num dos aspectos da progressão do campo do tempo. Então, a senilidade, a velhice, do modo como se possa trazer, ela significa algo. Nós somos consumidos organicamente dentro do mundo orgânico. Entendemos que ficamos velhos porque somos orgânicos, estamos entrelaçados no mundo e que, se estivermos livres, a velhice não existe. A potência da vida não para e não termina. A potência da vida termina quando o mundo retira. Mas organicamente, sim, a debilidade orgânica chega, a debilidade orgânica termina, mas a vida não. Isso significa que entendemos que a velhice é algo que enfraquecemos, e ela diz por si mesma que somos velhos porque estamos velhos no mundo. Então, quando o mundo tira a vida de nós, ficamos velhos. E quando o velho estiver liberto e não atrelado gigantescamente a este grande mundo, ele está vivo, então chegarás bem perto, sentireis a vida pulsante, a potência da vida do espírito pulsante, ou não sentireis nada. Então, a apoteose de tudo que este portal de ficação traz para todos vós, filhos desta vida, viventes desta vida, é exatamente isto o fundamento. Traz de volta a bússola, põe a bússola de volta, retira a bússola para ver. Aí nós tornamos representações neste mundo, os outros também. E aclamado estas representações, um abraça a representação daqui, outro abraça daqui, outro pega no pé, outro pega pelo cabelo. Fim. É uma questão de tempo. Isto é agressivo ou é lindo? O agressivo é aquilo que é discutível em tudo, que se faz presente, diz, não é possível que a vida não possa ser discutida. Então vivemos de um álcool, um éter, do que discute a vida, do que discute o Pai e o Deus, do que discute a velhice ou a não velhice. Isto é simples, não é? Então, a grande chave para este portal de ficação para todos nós é a revelação disto. Perdi a bússola e fui perdendo e fui andando, de repente, falei, nossa, perdi a bússola. E agora? E nesta vida grande, nesse traçado, nesse tecido gigantesco que é a civilização lá fora, de muita multiplicidade de encarnações,
nós desfazemos um tecido e fazemos outro. E ficamos no tecido. Então, algo crístico. Algo Cristo diz assim: para de costurar, deixa os mortos enterrarem os mortos e me siga. E para de costurar. No meio de costurar, pegamos uma linha um do outro e fazemos o mesmo tecido e não saímos mais. É dessa grande teia que, como sempre tratamos, com muito respeito, dos grandes videntes que já existiram nesta terra, viram este tecido como uma teia de aranha. E ficamos importantes nesse tecido, mas paralisados e importantes. Paralisados e importantes é muito arrogantes. Isso, a arrogância significa que perdemos a bússola e falemos nós da bússola. Eu sou a bússola. Não, a bússola é a bússola. A bússola é a proficiência da verdade da vida, de que é indiscutível. Então, é uma profecia crística para de fazer o tecido junto com o mundo. Deixa os mortos enterrarem os mortos e siga-me. Quem gostaria de seguir? Quando os tecidos já estavam feitos, e dentro de um modo que estavam tão feitos, que estamos abraçados no nosso esquecimento, que pegou uma linha do outro, outro pegou a linha do outro, e fizeram um tecido junto, amarraram-se bem amarradinhos, e só uma saída. Temos a impressão de que nossa vida é esta. Ninguém vai sair desamarrado daqui. Mas o intento é que tenham uma revelação de que estão amarrados. E que se tiver esta revelação e de que perderam esta bússola principal, principia. Não quer dizer que absolutamente isto está resolvido. Absoluta é que isto é o princípio. É o grande princípio do retorno à fonte. Mas de que tamanho que estou neste mundo que quero retornar à fonte? O que eu vou fazer retornando à fonte? É que esta fonte é irrevogável. É um caminho que sempre haverá. E dentro de um princípio que está dentro de nós, é ancestral, retornar à fonte. Ou sair da fonte. Então, para todos vós, uma grande notícia. Não sois uma pessoa que está com problema. Sois um espírito da natureza humana e espiritual. Conquanto pessoa, não é nada. Conquanto espírito, quanto milagre, sois tudo. Mas não há como, é incontestável que apenas o milagre possa fazer realizar a obra de vossa vida. Que outro? Que milagre incontestável que pode tirar de todos vós um ser que estava bem próximo e caminhar por uma passagem e ficar invisível e fantasma. Quem pode? Que mais que precisamos? Porque isto quebra tudo. Se armazenamos junto todos os tecidos humanos, e de uma hora para outra, aquele chale não valerá em outro lugar, só aqui. E agora? Ou fazemos um casaco muito agigantado com outros casacos, e entendemos que aquele casaco é o que nós temos e vamos lutar por ele, aí aquele casaco não vai servir do outro lado. Se vestir aquele casaco do outro lado, ele vai virar um fantasma, todos vão sair correndo. Isso é inquestionável.
se do princípio desta bússola, em vossas vidas desse princípio, que ele, a revelação, é aquilo que faz de uma foto que não existe nada, ser revelada e desistir todo ato inexistente. Isso chama-se revelação. Revelação significa acender a vela outra vez, velar, revelar. De novo, velar. Velar significa uma vela. Uma vela, ela só é existente acesa. A prominência dela é essa. Chama-se revelar. Quando ela está acesa, nós vemos tudo em volta. Se apagar, não vemos nada em volta. E se apagado tudo isso que tratamos e podemos acender a luz do mundo, ela que é. Não, acendemos a luz do mundo em qualquer parte, mas é a luz do mundo. Pode ser a melhor luz do mundo, é a luz do mundo. Qual é a outra luz? Qual é a luz crística? É que sobremaneiramente Cristo trouxe algo para nós. A totalidade em nós, de todos os fundamentos da vida. E no fundamento que em primeiríssimo lugar o Pai, se esta velha totalidade estiver acesa, podemos mudar montanhas. Isto quer dizer que ele disse que o montante que temos, a potência, é de mudar montanhas, é de fazer milagres, é de ter uma convicção em totalidade que sois não uma pessoa, mas sois um espírito. Não cabe isto, não é? Então não cabe que direis para vós lá fora, sou um espírito. Não, eu sou este nome, eu sou esta prática, eu sou este o que eu entendo da minha honestidade. Isso é o que eu entendo da prática da minha vida, isso é o que eu entendo como tenho que sobreviver, como vai ser os resultados disto, do que eu entendo do que é bom para este meu organismo, o que eu entendo que é bom para o organismo do meu próximo, mesmo que ele seja pequenininho. É isso que eu sou. Parabéns. Isto jogou a bússola há muito tempo, mas todos jogaram a bússola. Então, quando todos jogaram a bússola que tratamos, e estamos num lugar sem bússola, perguntamos: perdeste a bússola? Perdeste a bússola? Perdi. Vamos fazer um assentamento neste lugar mesmo? E fazemos. Longíssimo de casa, longíssimo para onde vamos partir logo em seguida daqui. Longíssimo. Aí, vamos dar um jeito desta contenda, que esse grande mundo civilizatório que está, todos estão dando um jeito. Que jeito? Existe algo do princípio que tratamos por pórtico da edificação. Tem um pórtico que entenda, que demonstra o que significa vivificar. Mas se existe vivificar, existe o contrário que chama mortificar, o que tira aquilo que vivifica, o que apaga a vela nossa e ficamos no escuro. É discutível isso. Então tratamos disto. Então, existe muitos séculos algo que se chama mata-borrão, em Teores Barçanufo. No século passado, onde estava reinando como encarnados, utilizava mata-borrão. Lembram de mata-borrão? É algo que mortifica, que suga aquilo, suga algo. Então existe um mata-borrão gigante neste mundo, de todos os modos, de todas as inteligências possíveis, que como o mata-borrão pode sugar, mortificar a tinta. Esse grande mata-borrão, ele mortifica a vida. E onde ela esteja, do modo que esteja,
Quer dizer que, dentro da lei da gravidade, que mortifica a possibilidade de voarmos para cima, se não estarmos assentados na Terra, como toda a vida que está assentada nesta Terra. E temos uma revelação. A revelação veio com alguém que tinha revelação e veio para esta Terra e entendeu que existe a lei da gravidade. Através de uma lei exata da gravidade, fundou-se a possibilidade de ter elementos que pudessem voar. Se não houvesse esta revelação, não haveria modo de utilizar esta equação para haver algo móvel que voa. Isto é científico, mas um científico muito terreno e básico. Em todas as camadas da vida há isto. Então a revelação máxima é que nós temos gravidade. E a gravidade puxa nosso corpo, torna lento, endurecido e difícil caminhar. Isto é uma revelação, e não é revelação. E se existe alguma revelação, a revelação de que existem pontos nesta terra, como pontos de venda de ópio, de que tem um dono, e ele vai tirar tudo o que é possível de tudo que temos para vender ópio. E vai mortificar e tirar a vida também. Isto é muito simples, não é? Então, o contrário da vivificação é aquilo que mortifica. Mas aquilo que mortifica só pode mortificar se perdemos a bússola gigantescamente e o nosso instinto desapareceu. Pisamos em todas as armadilhas como não fosse nada. E cada um que pisa tem algo de que tem um fio ligado em nós. Esse fio ligado em nós é um dízimo, um pequeniníssimo dízimo da vida. E ele vai embora. Com todos os recursos de cada um de vós, se tiver um ponto de ópio, ou se tiver um ponto ilegal, e estivermos lá, vai retirar os nossos recursos dos bolsos. Isto mortifica o recurso do bolso. Isto é simples. Mas se tivermos instinto, vamos ficar bem longe daquilo que possa mortificar e tirar nossos recursos do bolso. Mas sabe quantos níveis de recursos nós temos? 7. 7. Para cada um, há um modo que retira. Então vamos dizer que o maior retirador de todas as falanges possíveis, seja aquilo que sabeis muito bem, subdividido em muitas falanges, de inteligências imensas, que vive indiretamente daquilo que vivifica. Então, um discípulo de Cristo, no mundo de muitos milhares e milhares de seres, foram alguns. Esse alguns recepcionaria por empréstimo a potência divina de Cristo, e para poder segui-lo, porque foi escolhido. Quem haveria de segui-lo? Jogar fora todos os mantos que fizeram junto consagrados e segui-lo. Mas segui-lo não quer dizer hoje que vamos sair do nosso lugar e pegar outro lugar e sair comandantes nesta terra. Não? A revelação é que sair disto está na revelação. Mas se a revelação não existe, é porque quando a vela começa a acender, algo apaga. Quando a vela começa a acender, algo apaga. E quem apaga é daquilo que não tem interesse de seguir nada disto. Então, algo interessante para todos nós, de Eurípides Barçanufo. Procure sobre Eurípides Barçanufo. Toda estadia que posso encontrar em toda a literatura, existe um desígnio de que Eurípides Barçanufo transcendeu. Então, tudo que Eurípides Barçanufo, dentro da fundação do que significaria o kardecismo nesta pátria, dentro de um surgimento muito, muito curto, e de algo que se ofereceu o Espírito, para dizer assim, o Espírito continua. Então, vamos fazer caridade para todos os seres que porventura aconteceu com seus semelhantes,
e vamos tratar o maior modo possível. Então isso chama-se uma caridade da primeira camada. Depois tem a caridade da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. A sétima é crista, a sexta é crística. Então Cristo não veio para esta terra para melhorar pessoas, mas para trazer a revelação. Se não haveria um contingente de bilhões de seres hoje para Cristo atendê-las e melhorá-las pessoalmente. Então esse portal de edificação significa que Eurípides Barçanufo adentrou a esta ordem iniciática, quer dizer, iniciática é aquilo que vai para o início, tudo que tratamos, o princípio, a bússola. Se não partir disso, não há como partir daquilo que vivifica e daquilo que tira. Ora, se nosso instinto não fosse capaz de pisar num terreno e num território daquele que vem de ópio, e ficaríamos empobrecidos em todos os aspectos possíveis e não conseguimos, ali estaria mortificada a vida em todos os aspectos. Qual a revelação disto? Para tudo. Mas retornando ao portal da edificação, Eurípides Barçanufo. Então existe uma inteligência maior, não visível, que ela vem em cadeia para alguém que possa ser intermediário daquela voz, até outro que seja intermediário daquela voz, até chegar aqui bem onde estamos. Então tem uma voz lá em cima que indicou o portal, realizou a obra do portal e a fundação e a inteligência disto. E também a inteligência do que seria, e todos foram sendo o mais fiéis possíveis até que chegamos aqui. Aí, dentro desta fidelidade, disseram para Eurípides Barçanufo, tem a revelação do fundamento. Enquanto não tiver, não trabalha para nós. E Eurípides teve que ter a revelação de uma camada, de duas, de três, de quatro, de cinco. Então eu poderia sentar-me aqui e tratar de muitos afazeres pessoais e de tudo. Poderia até fazer caridade com todos vós, de uma maneira ou de outra, daquelas coisas mais singelas do mundo. Então, o que significa caridade? Significa que caridade está em muitos moldes. O que significa a caridade de um emocional doente perante o seu próximo? Será doente. Então, como será a caridade do emocional? Aquilo que não está doente. Então, infringimos dentro daquilo que entendemos de que é melhor possível, se nosso emocional estiver doente, trataremos da caridade com o emocional doente. Infringimos nossos semelhantes. Tomamos de assalto, tiramos o seu direito. Então, para tratar de caridade, em primeiríssimo lugar, temos que ter a entrada do aspecto emocional sadio. Depois temos o que está interseccionado naquilo que pensamos, sadio. Então precisamos de, em todos os aspectos sadios. A caridade do sadio vem por natureza. Não é o predicado de realizar a caridade, ela se faz por si. Então, nesta cadeia de fidelidade, Eurípides está aqui apenas por tratar disto, até o fim do mundo. Não existe depois disto. O depois disto é quando algo fica revelado entre todos vós e a vela não apaga. Aí tem outro capítulo. Outra página. Se sentirem agora entre nós todos, nesta vigília que é aqui, de seres que promovem a possibilidade de estarmos mais presentes possíveis dentro de uma potência divina armazenada só um pouquinho,
vão saber que estamos numa escuridão. Então toda a literatura de Eurípides Barçanufo, todos os seres que vieram esta terra, que falaram dos umbrais. Nos umbrais, apenas não há uma luz elétrica, uma luz do mundo. Só existe quando a nossa luz desabitá-lo. Sim. Então, mas nós temos a luz do sol, que fomenta todas as possibilidades da sobrevivência da vida, daquela que em uma camada precisa ser orgânica. Então, uma camada orgânica, que recepciona a potência divina de existir, precisa de um alimento externo da vida, direto e indireto. Então, nós nos alimentamos dos vegetais. E nós alimentamos também daquilo que se alimenta dos vegetais diretamente e assim por diante. E nós alimentamos da potência de Deus. Porque sem tudo o que há, tudo pródigo, tudo que possa existir, a potência de Deus que realiza, sem nunca saber dela. Então a potência divina, ela é tão absolutamente de uma sobriedade e tão que não existe por si mesmo, que ela nunca se apresenta. Ela só é visível na manifestação de tudo que é possível que se manifesta. Este é o fundamento do portal da edificação e que trazemos. E para sempre. Então, os lugares que atendem pessoas, cidadãos, pais, mães e tios, estão aos milhares deste mundo. E se tudo que está doentio disto é proclamado dentro do doentio, utiliza este doentio. E nós falamos, tem a revelação do doentio, senão vai passar uma praga para vosso semelhante. Então, se tiver a revelação de que estão com catapora, vão se ausentar, não vão? E se não tiver revelado, vão passar catapora para todos os lados. É assim que é a vida. Um exemplo único, incontestável para tudo. Mas se tiver revelado, se afastará. E direi, estou afastado porque estou com catapora. No terreno da catapora, o Barçanufo trabalhou muito antes do que existisse a vacina da catapora. Cataporento existia para todas as partes. E quando um estava com catapora, se ausentava. É claro. Mas se não tivermos a revelação, isto é a revelação. Se nós estamos doentes do que entendemos de nós, vamos tentar passar para tudo. E combinados estão aqueles que estão do mesmo tipo de doença, como se uma doença fosse, todos que tivessem aquela doença, fosse para um lugar único e ficassem adoecidos lá. Então, este é a bússola, este é o fundamento. Está escrito, procurem organizar o fundamento. Qual é o primeiro, qual é o segundo? E escrevam isso, mesmo que doa muito. Então, se quisermos que não doa, é porque preferimos que estamos cataporento e não importa que vamos passar a catapora para os outros. E não queremos que nem um médico diga, estás com catapora, se ausenta. Quantos cataporentos existem neste mundo? De que amam seus semelhantes. Amam muito seus semelhantes. Então este recado simples é difícil de espalhar. Porque não está contente do que interessa para ninguém. Então, quando em estado de vigia, em estado da potência divina, quando ela acrescenta-se em nós, temos a revelação de tudo e caminhamos por ela, caminhamos pela revelação.
E se caminhar pela revelação, vai ver que tudo que está à vossa volta, caminhando pela revelação, e todos esquecidos, eles vão dizer que vosso caminho, que caminho que é este? E vão ser tantos que vão apagar a vela imediatamente e caminhar como se caminha nesta terra. O indício deste fundamento, ele quebra a nossa arrogância, quebra totalmente aquilo que entendemos da vida e como foi, e dá uma pressão na boca do estômago enorme, e isto vale uma fortuna incalculável, mas ninguém o quer, porque plantou por todas as partes aquilo que entendeu. E agora? E agora? E agora? Este agora tem algo para nós aqui imenso. Tem algo beatífico entre nós. Simples. Sem nenhuma aquiescência de qualquer tipo de esforço. Então saiba, a bem-aventurança, ela só reina quando a potência divina se concentra, senão ela esvai, termina a bem-aventurança e ficamos felizes com os bens terrenos. E são muitos. E todas as inteligências e todos os cataporentos de que existe vão fazer comprar os bens daquilo que ficamos pobres de espírito, de bem-aventurança, e vamos ficar felizes. E podemos até dizer para o nosso semelhante: compre este bem, como você vai se sentir feliz. Fique com ele. Graças a todos nós, viventes desta vida, tanto quanto nós, tanto quanto Eurípides Barçanufo, viventes na prodigalidade que o Pai nos sustenta a possibilidade de toda a minha existência. Tem entradas para pensar, para sentir, entrada para conceber, entrada para saber, entrada para isto, e da entrada 7 principais, depois subdivide, se realiza nós. Então temos um tesouro real. Se isso desmoronar, desmorona tudo. Felicito-vos por aqui estar e felicito-me por aqui estar e felicitamos todos que aqui estão no reino dos fantasmas invisíveis que aqui estão aos milhares. E nesses milhares, levarão daqui tudo o que trazemos, mas teremos que estar na fundação. Já que estando aqui na fundação, a visibilidade é imensa. E todos os seres que por acaso agora de pouco estavam aqui, talvez alguns que não estão mais, são fantasmas, espíritos, ficaram espíritos, porque não estão mais aqui. Como será que está o espírito do meu irmão? Ora, eu não sou espírito, então o que eu sou? Então todos esses seres, as impressões da primeira parte do desencarne no esquecimento, a impressão. Todas as impressões que tinham permanecem. De suas roupas, do seu odor, do seu cheiro, de toda a precisão, de tudo aquilo, em desespero, é uma impressão. Então a capacidade que temos, milagrosa, é até de realizar impressão. E se por acaso esta impressão se materializar por algo que precisa se materializar aqui perto, ele vai ser igualzinho.
com as mesmas impressões. Se a impressão está em algo que faz muito tempo que não toma banho, vai ser a impressão de que não toma banho. Se tiver impressão doentia, emocionalmente doentia, vai ser uma impressão de um emocionalmente doentio. Se esse emocionalmente doentio quiser fazer caridade e ficar próximo de um de vós, e se estiver sensibilidade, sentireis uma dor enorme naquilo que possa sentir. Então ele estava tentando fazer caridade. É isto. Então curem-se, sare, revela-vos e depois vamos falar de caridade. Senão vamos passar catapora para todo mundo. Então esses seres, muitos deles, que aqui estão estes que, ainda em um lugar bem especial, ainda têm a impressão que estão vivos. Ora, mas nós temos tantas impressões de realidade que assim acontece, por que não? Não temos impressões de todo modo, impressão disso, impressão daquilo. Então a impressão fica, a impressão de que está vivo, mas não está vivo. Num pesadelo sem fim tantas vezes. E depois aquele que revela-se, nossa, eu passei. Revelação. A partir desta revelação, tudo principia. E se não teve, era revelação. O tempo e o campo do tempo é tão distinto de uma parte para outra, mas o tempo não se importa. 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 5 anos, 1 ano, o tempo não se importa. Ele foi encarregado para não se importar. Ele foi feito para não se importar. Curiosidades. Tratando dos seres que aqui estão aqueles que estão totalmente despertos de que estão em outra pátria e olham para si mesmo e veem as mãos, vê os pés, tudo, vê o chão. Nossa, quer dizer que a velocidade do campo de vida, ele, tratado por Einstein, e da relatividade disto, e é de verdade. Temos velocidade de campos de vida e cada um tem um. Velocidade de atmosferas que cada um tem uma. Estamos tratando do simples. Quem possa dizer, Eurípides Barçanufo tratou de algo que não entendi nada? Como pode ser? Não entendi nada do que ele tratou. Dos seres que estão aqui. E tem os seres que estão revelados. Da quanto dentro do seu emocional, de sua cópula, de seu básico, estão doentios. Aí ele vem fios que vêm para esta vida, um para lá, outro para cá e tudo. Estes fios não se cortam com uma tesoura, esses fios chama de volta. E vai vindo de volta. E vai vindo de volta, e vai vindo de volta, no empuxo. Como o nascimento de um ventre, ele está em outro mundo. Neste, onde estáis todos vós? Nós. Quem mais poderia ser? Então a lei é absoluta. Fazemos de conta que temos a lei. Até fazemos de conta que matamos 10, 20, 30. Fazemos de conta que fazemos tudo isso, mas a lei é exata. Ela é em si mesma exata. Nada pode ser diferente. E a justiça também. Mas quando encarnados estiverem revelados, vale uma fortuna incalculável, porque a mortificação no mundo da carne é imensa. Então Cristo não precisaria vir no mundo da carne.
Ele não precisaria nem ser crucificado no mundo da carne. Poderia estar em outras velocidades e realizar a sua obra. Ele veio aqui. Então, aqui neste assento de todos nós, existem três camadas de revelação que estão por vir aqui e sabem muito bem que rapidamente faremos uma passagem para que estejam. Mas vamos recordar disso. Seres que foram companheiros de jornada aqui, lá, de um outro, e que precisa reencontrar de algo que nem entende de si mesmo, que precisa reencontrar. E está acordado. Está acordado de que não, que está em outra pátria e não mais nessa. E eles terão direito de entrar para cada um de vós. Não precisa exatamente ser desta vida, pode ser de outra. É tão curto, nem saber a curteza que existe de vossa vida aqui. Eles têm o direito de entrar e se aproximar. Depois terão o direito que nas falanges profícuas de seres, de que tem uma ordenança por onde caminham nesta grande vida, cada um consigo, tem para cada um, para cada legião, para cada entrada principal que temos, um guia. E ele estará exatamente por cada um aqui, porque não há nenhum que não tenha. Apenas sai porque não tem um guia. Porque estamos, mais do que cataporentos, estamos leprosos. E eles, e como qualquer coisa que ele possa dizer, bater no ombro e tudo, não escutamos nada. Escutamos apenas o que entendemos da vida. E ele fica falando sozinho. E ele se afasta. E aqui traz a possibilidade de ele estar. Ele traz o quê? Uma irradiação. Ele traz uma irradiação do seu caminho de retorno, que são muitos caminhos de retorno indicando um só. E existem mais alguns seres especialíssimos que são expoentes em algo, trazem e contam cirurgias desde as profundezas até onde fica mais, onde possam tocar assim. E realizam essa obra mesmo. E para cada um que esteja aqui, eles indicam que vai precisar de 3 cirurgias. E vai ter 3 convalescências. Então, se um doutor aqui fora dizer, olha, vai precisar de 3 cirurgias, primeiro esta, depois esta e depois esta, vai ter 3 convalescências. Por que é assim? Porque existe uma progressão. Então atentem a isso. Cada um de vós aqui terá uma cirurgia indicada, principalmente do que trouxeste, do que escreveste, com a potência divina em vós que pode escrever, pegar a mão e escrever, ou pensar, ou sentir. Isto está próximo. E muitos outros seres que estão distantes daqui e de que são indicados para que recebam essas cirurgias. Mas só a inteligência maior sabe quem é. Então é indicado de todas as fontes de seres que agigantados estiveram nesta terra, em revelação absoluta e total, potencializados, que puderam ter a lição mais especial de tudo. Então trouxeram algo. Então, muito ancestralmente, aqueles que tinham um grandíssimo chamado, ele ia para uma toca e ficava lá, porque o mundo não pertencia mais. E ele se potencializava da potência divina. Porque a única saída de passagem que existe de um campo de vida para outro, não de atmosfera, porque as atmosferas são mandantes, elas mandam em nós. Onde estamos?
com o peso específico daquilo do esquecimento que temos, nós vamos para uma atmosfera de um campo de vida, do campo de vida de encarnados. Isto é claro, simples. Então não temos escolha. Posso ir para a plataforma daquela residência. Então algo vai dizer assim, uma voz vai dizer não. Existe um empuxo. Quando vê, nós estamos lá naquela atmosfera. É absolutamente assim. Mas não pode. Revela-vos, cura-vos. Quando um expoente de que é desta boca do estômago tremendo, de todos os liames desta terra, e tiver algo soberano, imenso, meu Deus, meu Pai, aí ele vai ter uma indicação desta ordem. A ordem diz, escuta a voz e siga. Sim. Mas nisto, quando está potencializado, acontece algo que é inexorável, indiscutível. Há uma passagem bem à sua frente e tem uma porta. Esta porta, ela só é aberta cientificamente quando a potência divina em nós é soberana e temos aquilo que tem a revelação do que significa tudo o que mortifica neste mundo e que estamos abraçados, felizes para sempre. Hein? Neste indicador existe uma porta que se abre. E depois, quando esta porta se abre, como temos um ritualístico de ritos de passagem, ela traga-nos, leva-nos em uma velocidade imensa. Então não sabemos se demos um passo, 2 passos, ou se o que aconteceu e o tempo desaparece e entramos no reino do descanso. Sabe por que o reino do descanso? Porque o que nos falta. Somos tanto agressores de nós mesmos que estamos extenuados. Mas acostumamos com isto. Então notem que há seres humanos da natureza espiritual, dentro da capacidade científica que atingiu a Lua. E lá disseram assim, lá é tão pesado que você vai dar um passo por hora e vai se cansar muito e vai ter uma câmara especial para respirar ar porque lá não tem ar. Então pensa o que é estar encarnado. Então algo mais inexorável que precisamos é de descanso. Um descanso de todas as nossas camadas, não um descanso muscular. E quando este reino está, é um reino que não tem exterioridade para ser vista. E nem precisa ter exterioridade para ser vista. Então estamos num reino onde parece que chegamos no céu, porque o extremo cansaço, quando temos um descanso, estamos no céu. Na velocidade do descanso que precisamos, e num rito de passagem de outro, estamos na gratidão. Mas quando estamos na gratidão imensa, não é, estamos um pouquinho gratidão com isto ou com aquilo. Grato por isso. A gratidão em conjunto com este descanso se torna algo indescritível. Num próximo rito de passagem, inexoravelmente, entramos em oração. Entrar em oração significa que esta totalidade, quando um descanso acontece, quando a prodigalidade da gratidão, que olhamos para cima, não existe se discutir se tem Deus ou não tem Deus. Entramos num contato absoluto no que significa a entrada principal que nós temos, que é da fé.
A fé é o consignado máximo entre o Criador e a criatura, sendo que a criatura tem a revelação que ele só há dado ao Criador. E quanto mais próximo disto, a bem-aventurança é tão agigantada e a luz é tão agigantada. E quando entramos em oração, estamos prontos. No obséquio daquilo que reinamos e do assento nosso, vamos levar as mãos para cima. Simplesmente estamos prontos para recepcionar aquele ser que quer estar perto, para receber a irradiação dos nossos guias. Estamos prontos para cirurgiões em velocidade imensa traçar esta petição. Jamais algo que poderia interceptar outra, ou jamais do que tem um indicador legal para nós de que não podem atuar. Que podem atuar, vão atuar. Ao mesmo tempo, um ser que se aproxima, a irradiação de um guia e seres próprios e capacitados para, dentro da lei e do que é justo, nos curar-nos. Podemos até sentir uma pequena eletricidade nas mãos. Isto é o contágio do fantasma, do espírito, no espírito que sois. O espírito em contágio com o espírito, isto é real, é um fundamento. Isto é possível entre nós, porque é arrebanhado por nós de presente uma potência divina um pouquinho mais, onde todos os chamados externos diminuem. Então, quando tratamos de uma oração, Senhor, está no palpite máximo do que tudo que é nosso existencial, porque só a partir disto nós reinamos. Recordem que daqui a pouco algo muito grande, do cataporento que nós somos, vai tomar conta de tudo outra vez e tornar até o proibitivo da cirurgia que aconteceu nós mesmos. Dentro deste rito ritualístico, mas último rito de passagem, a consagração. Ora, a consagração se efetiva por si, ela vem. Então nós não lutamos para consagrar, a só consagração faz seu reino em nós. Consagrar significa trazer a graça, a maior graça possível. E de que esta graça maior possível, ela tem uma velocidade tão grande que o mundo não pega. E a graça, então, disse que veio através do Espírito Santo. Então estamos consagrados no feitio daquilo que está consagrado, na potência que faz realizar a obra desta possibilidade. Quando retira esta potência, tudo isto desmorona e desaparece. Então podemos até orar, ajoelhar e orar, mas a velocidade não alcança o que precisa.
abreviatura. Em fundamento, apenas somos um milagre. Se somos o feitio do Criador, como não seria? Mas isto é uma grande bobagem. No efetivo, daquilo que entendemos de nós, podemos trazer disto como algo que tem um poder que sai daqui, cai no chão e desaparece. Nesta consagração, trouxe uma taça que estava lá dentro, o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo significa a potência mais, a corrente máxima da potência de Deus reunida. E isto é tão grande que pôde separar um tanto da escuridão e a luz, já que estava totalmente tomado. É a obra-prima da totalidade crística. Salve, filhos e filhas.